Shalom, amados irmãos do canal Envolvidos com Cristo. É uma alegria ter vocês aqui para mais uma videoaula abençoada. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas serão edificadas pela palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre a lição de número 7 do terceiro trimestre de 2025 da CPAD para a classe de jovens. O tema de hoje é a promessa que não pode ser revogada, e vamos mergulhar nas profundas verdades da palavra de Deus, que nos ensinam sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. Vamos refletir sobre o texto principal, que se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 26, que diz: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E o resumo da lição nos diz: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. Na lição deste domingo, veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento da lei. Os judaizantes criam que eram a semente de Abraão, e somente eles. Contudo, Paulo mostra que a semente de Abraão, para Deus, é mais abrangente, e alcança todos os que creram e creem em Jesus pela fé, judeus e gentios. Jesus Cristo nos resgatou da maldição do pecado e suas consequências, ou seja, a morte espiritual, a punição eterna e a separação permanente de Deus. Ele, Jesus, fez isso, tomando sobre si mesmo a total punição pela nossa rebelião e nossas ofensas contra Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E por suportar a maldição pela nossa incapacidade de viver em conformidade com a lei de Deus. Romanos capítulo 8, verso 3. No grego clássico, a referência a estar pendurado no madeiro seria as toras e postes em que os corpos eram empalados. O conteúdo da promessa de Deus a Abraão no verso 8 é definido como a promessa do Espírito. Lucas capítulo 24, verso 49. E Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Introdução. Nesta lição veremos que Paulo se refere à importância da promessa em detrimento da lei. Os judaizantes criam que eram a semente de Abraão, e somente eles, mas Paulo mostra que a semente de Abraão, para Deus, é mais abrangente e alcança todos os que creram e creem em Jesus pela fé, judeus e gentios. A lei, que é o pacto mosaico, não tem o poder de anular a promessa de Deus feita ao patriarca 400 anos antes, pois Deus não voltou atrás em sua promessa. Tópico 1. O pacto de Deus anterior à lei. Item 1. A lei não invalida o testamento. Paulo se vale de uma linguagem jurídica para mostrar aos Gálatas a importância das promessas de Deus. Aqui, ele apresenta uma contraposição entre a promessa e uma lei. Deus fez promessas a Abraão, e destacamos a de que ele seria pai de uma grande nação, pelo que vemos ao longo da revelação divina. Com base em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O alcance da promessa divina a Abraão e além da sua semente física. Deus fez um pacto com Abraão, e esse pacto não seria revogado pela lei de Moisés. Na língua grega, há duas expressões para a palavra aliança. A primeira é sintec, colocar junto, onde um pacto é feito entre partes iguais, com direitos iguais de discutir o acordo a ser proposto. A segunda palavra é diatec, colocar por, e traz a ideia de um acordo em que as partes são desiguais, quando uma parte coloca os termos e a outra aceita ou rejeita. Esse é o termo que Paulo usa para explicar o pacto de Deus com Abraão. O patriarca, como ser humano, era limitado no que poderia oferecer a Deus, exceto pela fé que tinha no eterno. Deus, por sua vez, prometeu bênçãos a Abraão, e uma vez feito o pacto acerca dessa promessa, não voltaria atrás. Em sua presciência, Deus sabia que os gentios seriam alcançados e experimentariam a oportunidade de viver pela fé. Item 2. A herança vem pela promessa. Por mais que a herança possa ser regulamentada por uma lei, ou seja, por mais que uma lei defina as regras para que uma herança possa ser dada e recebida, a lei não tem o poder de modificar a vontade do testador nem de alterar o testamento depois de o testador ter falecido. A lei pode regulamentar, mas não invalidar o testamento. Ainda mais se essa lei veio muito tempo depois de o testamento ter sido acertado entre o doador e o herdeiro. A promessa de Deus a Abraão não poderia ser revogada pela lei que Deus deu ao seu povo. A herança não viria através da lei, mas da promessa baseada e ratificada pelo testamento entre Deus e Abraão. Item 3. A lei existe por causa das transgressões. Paulo explica o motivo da lei existir, pois se não o fizesse, certamente os Gálatas manteriam a percepção de que seguir os preceitos mosaicos, sendo eles gentios, era a forma correta de viver o Evangelho. De certa forma, a lei de Moisés pode ser comparada a um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem de uma pessoa, mas não de limpá-la. A lei mostrava quem a pessoa era,
mas não podia mudá-la. Espelhos não mudam a aparência das pessoas que se colocam diante deles. A lei tinha por objetivo regular as relações entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo, e o homem consigo mesmo. Era um código de suma importância para os hebreus. Ela existia porque a natureza pecaminosa dos filhos de Abraão era a mesma natureza pecaminosa dos demais seres humanos. E os hebreus, pelo menos, teriam um referencial escrito para não pecar contra Deus. Como já sabemos, a lei apontava o pecado. Ela, de certa forma, restringia a maldade, e nos é dito que ela existia por conta das transgressões. Como sabemos, é da natureza pecaminosa do ser humano tentar burlar regras. Romanos capítulo 7, versículo 7. A lei mostrava o pecado, e os homens testavam os limites do alcance dela pecando contra Deus. Tópico 2. A lei não invalida as promessas de Deus. Tem 1. A lei não é contra as promessas de Deus. Estranho imaginar que Deus tenha feito um pacto com Abraão e 400 anos depois tenha mudado as regras, fazendo uma lei para os descendentes de Abraão e mudando os termos antes acertados. Em sua fidelidade, o Eterno mantém o que foi ajustado com Abraão ao longo dos séculos. Paulo pergunta: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Gálatas capítulo 3, versículo 21. O que os judaizantes não compreendiam é que a lei e a promessa de Deus não eram opostas. Deus não criou a lei para se opor à promessa que havia feito a Abraão, mas para conduzir os hebreus à fé em Cristo. Ela era um aio, como veremos. Item 2. Tudo está debaixo do pecado. Antes de falar sobre a lei como um tutor, Paulo fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Gálatas capítulo 3, versículo 22. A salvação é uma dádiva, não uma dívida que tenha de ser paga pelo esforço humano. Aqui entra o fator graça de Deus. Com todos colocados no mesmo padrão, ou seja, debaixo do pecado, há uma padronização, ou seja, ninguém é melhor ou superior a ninguém quando se trata de receber a salvação. Ou é pela fé ou não é por caminho nenhum. Tem 3. A lei como aio. A lei agia como um tutor. Ela ensinava, conduzia no caminho, mas também tolhia a liberdade. Como um batedor militar que conduz uma autoridade até o seu destino, o aio assim agia. Ele direciona o comboio, faz a proteção, mas não os deixa em liberdade, até que tenham chegado ao destino esperado. A lei de Moisés deve guiar os seus seguidores até Cristo. Da mesma forma que um aio deveria conduzir uma criança até o destino proposto, assim a lei deveria fazer. A lei de Moisés não é adversária da graça de Deus. Na prática, a lei conduz os hebreus até a graça de Deus, pois as ordenanças mosaicas apontam para uma impossibilidade de se agradar a Deus pelas obras. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. A lei nos prende ao pecado, mostrando o que é o pecado. A liberdade dessa prisão só pode vir por Cristo. A palavra para a lei no grego nomos, no hebraico Torá, significa ensinamento ou orientação. A lei pode ser uma referência aos 10 mandamentos, o Pentateuco ou qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso que Paulo faz da lei aqui inclui o sistema de sacrifícios que fazia parte do concerto de Deus no Antigo Testamento, feito com Israel dado a Moisés. O concerto era o acordo de vida de Deus com Israel com base nas suas leis e promessas a eles e na sua fidelidade e obediência a ele. A respeito da lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões, o que quer dizer que ela definia ofensas a Deus e expunha o pecado como a violação da vontade de Deus, isto é, os seus propósitos, padrões, desejos e intenções, com base no seu perfeito caráter e nos seus planos, e b. despertava na humanidade a sensação de necessidade da misericórdia de Deus, da sua graça e salvação por intermédio de Cristo. Romanos 5, versículo 20. Segundo, embora a lei de Deus fosse santa, boa e justa, ira inadequada, porque não podia dar ao povo a vida espiritual ou a força moral, nenhuma forma de obediência a regras, até mesmo as regras de Deus, pode nos colocar em um relacionamento correto com Deus. Terceiro, a lei agia como um tutor temporário ou guia de instrução para o povo de Deus, protegendo-os e colocando-os na direção correta, até que a salvação espiritual fosse revelada e se tornasse disponível por meio da fé em Jesus Cristo. Versículos 22 a 26. Até então a lei revelava a vontade de Deus e os seus padrões para o comportamento do seu povo. Quarto, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Versículo 24. Mas agora que Cristo veio, a função de supervisão da lei havia terminado. Versículo 25. Embora a lei de Deus ainda sirva para revelar o padrão perfeito de Deus e para revelar a nossa necessidade de Cristo,
Não mais podemos tentar manter um relacionamento correto com Deus por intermédio das provisões da lei do Antigo Testamento, incluindo o sistema de sacrifícios. A salvação agora se baseia nas provisões do novo concerto, isto é, o acordo de vida de Deus com as pessoas com base na vida, morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo. A principal provisão é a morte expiatória de Jesus Cristo. Isto é a sua morte que cobre e perdoa os pecados e a sua milagrosa ressurreição, que selou o novo concerto de Deus e propiciou o perdão e a nova vida para aqueles que entregam a vida a Cristo. Tópico 3. Os verdadeiros filhos de Deus. Item 1. Somos filhos de Deus pela fé. O que faz com que sejamos feitos filhos de Deus não é a observância da lei. Não somos filhos de Deus pelas coisas que fazemos, e sim pela fé em Jesus. É possível que resquícios da mensagem dos judaizantes estejam sendo ensinados em nossos dias, quando se exige que uma pessoa cumpra uma série de preceitos para que possa ser abençoada ou salva. Item 2. Não há judeu nem grego. Na graça de Deus todos somos iguais para a salvação, ou seja, pecadores. Sem fé, um hebreu não terá salvação, e pela fé, um gentio verá a Deus. Por isso Paulo diz que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 e versículo 28, item 3. Somos descendentes de Abraão. Gálatas 3 e versículo 29. Paulo não diz que somos herdeiros de Abraão por força da lei de Moisés, mas sim por causa da promessa de Deus. Os judeus ainda são descendência física de Abraão, mas todos os que creem em Jesus, pela fé, são igualmente filhos de Abraão. Nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, mas nem por isso somos menos filhos de Deus. A adoção traz para nós as prerrogativas de uma herança, que nos está destinada pela fé. Conclusão. A salvação é um presente de Deus, uma herança que nos é dada por intermédio da fé, que nos justifica e nos faz filhos de Deus, por adoção. Ela não é nem pode ser fruto de troca, como algumas pessoas querem sugerir. E a lei de Deus não se opõe à promessa dele, pois aceita o homem pela fé. E esse é o padrão que ele estabeleceu para que os homens se aproximassem dele. Somos filhos de Deus e descendemos do patriarca Abraão pela fé. Muito obrigado por acompanhar esta videoaula. Que Deus abençoe a todos e que possamos viver a verdade de Cristo em nosso dia a dia. Até a próxima. Shalom, envolvidos com Cristo.